tarde, pessoal do segundo ano! É isso aí, ó. Música dos anos 80 para abrir a nossa aula de hoje, hein? É a música Blue Monday, da banda New Order. É isso aí. Essa música tá presente no filme Atômica, disponível lá no Netflix. Vai lá. Dica de cinema para esta semana, para você curtir lá. A CIA dos Estados Unidos, KGB da União Soviética, Serviço Secreto Inglês, MI6, Serviço Secreto Alemão, Stasi, e ainda tem uma espiã francesa. Tudo isso no contexto de fim de Guerra Fria. O Muro de Berlim está para cair, hein? Então não perca. Atômica, disponível no Netflix. Tudo a ver aí com a geografia que a gente está estudando. É isso aí, vamos então à nossa correção, né? Fizeram as questões aí essa semana. Vamos às correções aí, para você deixar tudo certo no seu caderno, para quando nós voltarmos tá tudo ok, hein? Lembrando que as nossas férias aí serão no dia 9 de julho. Pararemos aqui as aulas online no dia 9 de julho. E aí voltamos no dia 27 em sala de aula. É segunda ordem. Vamos lá então. Questão de número 1. O que se entende por globalização da pobreza? A pobreza que está aumentando em todos os países, sejam eles ricos, pobres ou emergentes. Há uma diferença cada vez maior entre ricos e pobres. É isso aí, gente. Então, a globalização da pobreza é ligada totalmente ao nosso sistema global. Hoje o capital, ele é apátreo, ele vai para onde render mais, né? Então, há uma contradição aí do capital que quer cada vez mais com uma população que quer viver com dignidade. Então esse capital nem sempre está interessado na dignidade das pessoas. Quem tem que fazer essa mediação, ao meu ver, é o Estado. Estado com letra maiúscula, o governo. O governo sim tem que cobrar impostos destas empresas para reverter esses impostos em bens para a comunidade. Saúde, educação, transporte, né? Isso está acontecendo? Isso acontece? Não, nós sabemos que o interesse do capital é muito maior do que os interesses que a nossa população cobra aí. Por isso que nós temos que ter uma atuação política, né, nós cobrarmos e votarmos aí nos candidatos que atendem mais aos nossos pedidos e aos nossos clamores. Tá ok? É isso aí, continuamos a nossa aula então, ao som das músicas dos anos 80. Vamos à questão de número 2. Associe desemprego conjuntural à atual crise que estamos vivendo, provocada pela epidemia. Esse tipo de desemprego está ligado à quarentena, que proibiu a abertura de lojas e indústrias. A economia local está mal. É isso aí, gente. Então, estamos em quarentena, as pessoas estão em casa, mas não são todos os trabalhadores que estão recebendo remunerações aí. Esta situação de pandemia, esta situação de quarentena fez com que vários trabalhadores perdessem os seus empregos, né? Eu estou aqui, o meu vizinho perdeu o emprego devido a ele ser motorista de uma indústria, motorista particular, servia alguns executivos, está desempregado, foi dispensado. Algumas pessoas que trabalhavam na cozinha, eram merendeiras em escolas contratadas, também ficaram desempregadas. O mesmo aconteceu com as pessoas que prestavam serviço de limpeza. Algumas foram dispensadas. Então, a nossa economia, o nosso desemprego aí, esse tipo de desemprego é um tipo de desemprego conjuntural, certo? O emprego ligado à economia, à economia regional, à economia dos bairros das pessoas. Voltamos então com a questão de número 3. Dê dois exemplos, um de desemprego estrutural e outro de desemprego tecnológico. Bom, gente, desemprego estrutural é aquele desemprego provocado pela quantidade de mão de obra. Os empresários, os donos de mercados, eles contratam menos pessoas para fazer o serviço de mais pessoas, né? Então, o meu açougueiro aqui do mercado Nilos,
ele está trabalhando até as 10 da noite. Então, ao invés de contratar uma outra pessoa, surgiu mais uma vaga de emprego, o dono do mercado decidiu dar hora extra para ele. Ou seja, é mais vantajoso para o empregador dar hora extra, fazer com que as pessoas trabalhem mais tempo do que abrir novas vagas de emprego. Então, as pessoas que já estão empregadas com essa onda neoliberal, com essa onda aí de enxugar gastos, os empregadores estão com cada vez menos funcionários. Então, eles dispensam todos os que, ao ver deles, não são necessários. Então, os que ficam, trabalham em dobro, acabam, às vezes, ganhando um pouco mais, mas aí o desemprego aumenta bastante. Esse tipo de desemprego nós chamamos de desemprego estrutural. É isso aí, voltamos aqui então para falar sobre o desemprego tecnológico, né? Desemprego tecnológico é aquele provocado pelo desenvolvimento das máquinas. Então, quando um funcionário, quando um empregado perde o seu emprego por causa da máquina, aí nós falamos que esse tipo de desemprego é um desemprego causado aí pela tecnologia. Desemprego tecnológico, tá ok? Isso a gente pode verificar no nosso dia a dia, nos caixas eletrônicos, que nós vamos aí, quantos caixas foram dispensados depois do surgimento do caixa eletrônico, né? Os vendedores com as compras online que nós estamos fazendo. Então, surge sim alguns empregos na outra vertente, que são os empregos aí dos entregadores, mas diminui bastante os empregos de uma outra área, que seriam os vendedores físicos, né? Que estariam lá presentes vendendo os produtos. Então, esse tipo de desemprego é um desemprego tecnológico e ele está crescendo bastante, levando alguns empregos, e esses empregos não têm volta. Vamos lá, a pergunta agora é o que é terceirização? Terceirização, questão aí de número 4, dê um exemplo, é a prática de contratar outras empresas para fabricar produtos ou fornecer serviços. O serviço de limpeza da escola, por exemplo. É isso aí, então, o serviço terceirizado são empresas que prestam serviços para outras empresas ou para instituições, né? Aqui em Barueri nós temos a nossa escola, uma empresa que presta serviço de limpeza. Existem essas empresas de serviço de limpeza também nas escolas do estado de São Paulo. Em várias indústrias privadas há esse serviço terceirizado também de limpeza. Sai mais barato para as empresas contratar uma outra empresa que cuida apenas disso aí. Para nós, trabalhadores, para a classe trabalhadora, isso não é muito interessante, mas enfim, é o que se tem no mercado. Então, o setor de limpeza, o setor de segurança e entre outros setores, à medida do possível, se é possível, há uma terceirização. Uma terceirização aí para diminuir custos das grandes empresas. Questão de número 5. De que forma as atividades criminosas se beneficiam da globalização? Da mesma forma que as outras atividades comerciais, transporte e comunicação, eles usam também os paraísos fiscais, é isso aí. Então, esta rede global, ela não ficou só viável, disponível aí para negócios legais. Ela também está disponível para negócios ilegais, né? Então essa tecnologia chega também para negócios ilícitos aí, principalmente a transação de cocaína, de heroína, de maconha. Assim, sempre vê os noticiários aí passando aqui pelo Brasil, vindo do Paraguai, vindo da Colômbia, do Peru. O Brasil é uma conexão que às vezes funciona indo para a Europa, passando por aqui. E eles usam toda essa tecnologia de comunicação. Na série disponível no Netflix, Narcos, fala bastante sobre isso, Pablo Escobar. E também tem a Rainha do Sul, outra série do Netflix, que fala aí desse tráfico de drogas entre México e Estados Unidos. Esse tráfico e essas atividades ilícitas que fazem parte aí do sistema capitalista, né? As pessoas sempre arrumam um jeito de burlar, de ser estelionatários, de roubar. Isso está presente na nossa sociedade. Estamos com uma população carcerária aí de 1 milhão, em torno de 1 milhão de pessoas, 750 mil, 800 mil pessoas. Questão de número 6. O que querem os grupos anti-globalização?
que acabem as políticas neoliberais, que diminua a pobreza, que o consumo seja mais consciente, preocupa-se com o meio ambiente. Isso aí, os grupos anti-globalização são as pessoas que estão contra, eles se organizam em grupos, até às vezes fazem alguns atos violentos. Nós vamos ver os Black Blocs na próxima atividade. Pessoas que são contra o sistema capitalista, eles gostariam que o sistema não existisse, que as grandes empresas não existissem. Eles são a favor do meio ambiente, lógico, quem não é a favor do meio ambiente, né? Nós, estudantes, professores, mas quem não é a favor do meio ambiente? As grandes madeireiras não são a favor do meio ambiente, os grandes proprietários de terra também não, os grandes fazendeiros também não. Eles querem desmatar para plantar mais, para criar mais gado, eles querem desmatar para vender as madeiras. Então, eles não são a favor do meio ambiente, eles são a favor de ganhar mais grana, de aumentar o capital deles. Quem tem que fazer essa média, mais uma vez, é o Estado, com letra maiúscula, tem que fazer essa média aí de proteção do meio ambiente. E esses grupos, então, fazem um protesto tentando atingir esse Estado, tentando atingir os dirigentes e provarem que, olha, não está certo da forma que está sendo feito, o Amazonas está sendo destruído, nós não concordamos com isso. Os ricos estão ficando cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, não concordamos com isso. Há muita gente passando fome no mundo, é preciso que se faça alguma coisa. Então, essas pessoas anti-globalização, elas entram em movimentos para cobrar dos dirigentes que eles tomem alguma atitude, que eles tomem algumas medidas políticas cabíveis para que as pessoas vivam com dignidade e essa diferença entre ricos e pobres seja menor. Pergunta de número 7. O que é AGP? O que a AGP defende, né? Ação Global dos Povos. Defende uma rejeição ao capitalismo, ao imperialismo, ao racismo e a todo fundamentalismo religioso. Bacana isso, hein? É bom que na sociedade nós tenhamos também esse tipo de organização que defende alguns princípios tão nobres aí para muitos. Defender aí, esses protestos antirracismo que eu comentei na aula anterior, da semana passada, do caso aqui do Brasil e dos Estados Unidos, todos os protestos que estão vendo nas maiores cidades, falando que as vidas negras também importam. Então é um tipo de organização, é um tipo de manifestação que nós temos que fazer para que os nossos dirigentes tomem as providências aí. Algumas providências já foram tomadas, inclusive, né? O prefeito de Nova York determinou que não se pode mais abordar as pessoas e mobilizá-las com enforcamento ou com aquela prática de joelho no pescoço, um treinamento que eles recebem na academia. Mas, enfim, é preciso que haja esses grupos para defender-nos, né? Para defender o ser humano aí, para defender essas minorias, para que a gente possa viver de fato numa sociedade que oferece as mesmas oportunidades a todos. É isso aí, vamos lá então, vamos continuar a nossa correção. Continue aí na sua quarentena, veja as outras atividades que você não fez. Está programado para voltarmos para a escola aí talvez no dia 27 de julho, é importante que você esteja com as suas atividades em dia, hein? Vamos lá então? Questão de número 8. O que é FSM? Qual é o seu lema? Então, FSM, Fórum Social Mundial, e o lema é: um outro mundo é possível. Um outro mundo é possível? Um mundo diferente desse, que tenha menos desigualdade, que tenha mais oportunidades para todas as pessoas serem livres de fato e fazerem o que elas quiserem. E não passarem fome, que é algo tão básico, né? E ainda acontece e atinge tantas pessoas no mundo. A pessoa ter direito a uma informação, a pessoa ter direito à educação, a pessoa ter direito à saúde, sobretudo. Estamos vivendo nessa pandemia, estamos vendo como está difícil o acesso à saúde. Então, assim, é possível um mundo diferente? O primeiro passo é acreditar que é possível, né? E depois a gente, como cidadãos, ajudamos aí na construção desse novo mundo. Quando a gente fala novo mundo, parece que é uma coisa assim, né? De outro mundo. Não, a gente está falando do mundo nosso, da sua casa, da sua rua, da sua escola. É aí que você muda o mundo. É no seu dia a dia com as pessoas que você convivem. É no grupo da igreja, sabe? É no seu grupo de teatro, no seu grupo de música. É aí que você muda o mundo. É aí que você faz a sua parte de cidadão. Questão de número 9.
Onde acontece o FSM, o Fórum Social Mundial? É sempre realizado em países não desenvolvidos e emergentes. Em 2010 foi em Porto Alegre, em 2018 foi na cidade de Salvador, na Bahia. É isso aí, então o Fórum Social Mundial se opõe ao Fórum Econômico que acontece lá em Davos, na Suíça, e reúne os países mais ricos do mundo, defendendo aí as ações capitalistas, oferecendo palestras. Eles até apontam alguns problemas e soluções desses problemas mundiais, mas nunca chegou-se a ver de fato essas ideias que foram debatidas sendo colocadas em prática e se revertendo para a população mais carente mundial. Aí estamos chegando ao final de mais uma correção. Espero que vocês tenham gostado aí desse novo sistema. Já coloco a pergunta com a resposta. As pessoas que de repente querem copiar, é só dar pausa aí, copia, depois volta. Eu espero que vocês estejam fazendo as atividades com empenho em casa, né? Que apenas estejam corrigindo de fato elas aí nesse vídeo semanal. Vamos lá, vamos construir o conhecimento de forma humilde, com caráter, né? Vamos aí à questão de número 10, então? Aqui se opõe o FSM, se opõe ao FEM, Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça, que defende os mecanismos da atual globalização. Então, como eu tinha dito na questão anterior, é um Fórum Social Mundial que está criticando uma outra coisa que está acontecendo lá na Suíça, que reúne os países mais ricos do mundo, né? É importante que aconteçam esses fóruns, porque quando eles acontecem, as atividades que são feitas nesses encontros são transmitidas para todo mundo, tudo fica sabendo, tudo é relatado, tudo é transmitido, a gente tem acesso a essas informações. É uma forma de estar discutindo os problemas e de apontar algumas soluções para eles. Esse mundo global, que a gente está passando por essa dificuldade toda, que a pobreza aumentou, é importante que haja esses fóruns para a gente apontar soluções para esses problemas ou para amenizá-los, pelo menos. Tá ok? Uma boa semana a todos, a gente se vê. Assistam aí o filme Atômica e fiquem um pouquinho mais por dentro aí da Guerra Fria e da globalização. Até mais!